Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre diferenças de tamanhos de eixos tanto intermediários quanto eixos principais de contraângulos odontológicos. Esses tamanhos de eixos, muitas vezes na montagem, eles acabam ficando diferentes de tamanhos e isso influencia depois no funcionamento final, depois do instrumento estando montado, reparado, ele afeta o desenvolvimento ali do instrumento. Então, hoje o assunto é sobre isso. Se você é um dos interessados, assiste esse vídeo até o final que a dica é bem bacana. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Unhan. Esse canal aqui é voltado totalmente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Toda semana a gente posta um vídeo maior, mais longo. Postamos também pequenas dicasinhas rápidas. Então, se você é um dos interessados, acessa aí nosso canal, se inscreve, deixa aí o seu joinha, que sempre vai ter um conteúdo novo para você. Então, como dito anteriormente, hoje o assunto é sobre um probleminha que acontece depois da montagem, depois de uma substituição de um eixo intermediário ou de um eixo principal de um instrumento de contraângulo odontológico. Aqui na minha bancada eu estou com vários desses instrumentos, até porque essa semana eu estou fazendo bastante reparo em instrumentação de mão. Então eu vou focar na outra câmera aqui nossa para vocês entenderem melhor o que eu estou falando e quais os cuidados que vocês devem tomar. Então, aqui na bancada, ó, eu estou com vários instrumentos aqui, mas o foco são os contraângulos. O assunto é sobre isso. E o que é legal a gente falar aqui na bancada? Toda vez que você vai fazer um reparo num eixo intermediário, você vai substituir uma engrenagem só que seja, ou vai substituir o eixo por completo, ou de repente vai substituir todo o conjunto, né? Tanto o eixo principal da cabeça quanto o eixo intermediário. Depois que você compra essas peças de reposição, tanto faz comprar só a engrenagenzinha da ponta ou comprar o eixo montado, o interessante é que vocês meçam antes de comprar o eixo que vocês têm na bancada. Então aqui no meu caso, ó, esse aqui é o eixo antigo. Ó, eu estou medindo o comprimento total dele. Ele dá aí, beirando aí os 35,9 milímetros de tamanho total. E aqui no eixo principal eu tenho uma engrenagem de diâmetro de 5 milímetros de diâmetro. E eu anoto essas informações, por quê? Porque tanto faz eu fazer uma substituição de uma ponta só da engrenagem, seja ela qual for que estiver desgastada, ou eu trocar o eixo principal da cabeça, o que pode acontecer depois da montagem é que a relação de distância que os instrumentos são projetados, então eles depois de montados, ele tem uma relação de distância entre eles. E se você, na hora de montar, deixou esse eixo um pouquinho maior, pouquinha coisa maior eu estou dizendo, muitas vezes 5 centésimos maior, ele pode, no aperto total do instrumento, ele pode forçar todas essas engrenagens. E aí o que vai acontecer de resultado final? Você vai entregar esse instrumento para o dentista, e aí eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui na câmera, na frente da câmera para a gente ver. O dentista vai usar, acopla lá o instrumento, acopla o contraângulo no micromotor, e a hora que ele aciona o pedal, o contraângulo roda, o próprio instrumento roda em volta do micromotor. E isso acontece porque
a engrenagem está muito pesada, ela está trabalhando muito pesada. Já teve técnicos que desmontaram o contra-ângulo novamente, achando que teria alguma sujeira ainda, que é um rolamento, e muitas vezes não é. Até porque todo mundo que faz essa desmontagem limpa os rolamentos, limpa as engrenagens ou troca às vezes o rolamento por novos e mesmo assim esse defeito aparece lá no final. O contra-ângulo está rodando, tanto faz a marca, ó. Eu tô com outro aqui, ó, da Bi. O que acontece? O contra-ângulo fica rodando, ó. Ele fica girando. E isso acontece porque tá muito travada aqui, ó. Tá muito travada as conexões os encaixes das engrenagens. E isso por conta da distância entre elas. A distância não está correta e é difícil de você medir essa distância uma vez que o instrumento está montado. Você não consegue chegar com um paquímetro. Eu uso bastante o paquímetro digital. Eu tenho outros paquímetros aqui, ó, mas quando eu quero fazer uma medida mais precisa, eu uso o paquímetro digital. Quando é centésimo ou quando é um décimo, eu quero saber um pouco com mais precisão se a peça que eu comprei está na medida correta, se o conjunto depois que eu montei, um conjunto de eixo intermediário, por exemplo, ficou na medida que eu queria, eu meço com o paquímetro digital. E aí eu começo a minimizar esses problemas. Então quando eu termino uma montagem, por exemplo, de um contra-ângulo desse, ele já é praticamente certo que ele vai funcionar bem, que ele não vai travar, que ele não vai estar pesado, que ele não vai perder potência, que ele não vai dar esse giro em torno dele mesmo ali, e principalmente lá na clínica do dentista, que é chato, né? É uma situação um pouco desconfortável. Então, pessoal, a dica aqui de hoje é: tanto faz se trocar só a engrenagem, se trocar o eixo inteiro, se trocar o eixo principal da cabeça, meçam eles antes da troca e depois meçam de novo quando forem fazer a montagem para ver se as medidas coincidem. Legal, pessoal? Mais uma dicasinha aí rápida para vocês. Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, sobre nossos treinamentos, tudo sobre essa profissão, acessa lá o nosso site, lá tem tudo o que vocês precisam saber. Um forte abraço e até o próximo vídeo.